Doutor Me Consulta está de volta e agora eu recebo a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hélio, boa tarde. Olha, hoje o nosso bate-papo é sobre a sua área de atuação, né? É a área de atuação do cirurgião pediátrico que muitas pessoas desconhecem, doutora. O cirurgião pediátrico, ele é um médico especializado em diagnosticar e tratar doenças cirúrgicas em crianças, desde o período fetal até a adolescência, né? E atua em bebês, crianças e adolescentes até os 18 anos, não é isso? Isso. Além disso, é considerando algumas particularidades do organismo e também do desenvolvimento. Muitas condições tratadas pelo cirurgião pediátrico têm altas taxas de sucesso quando tratadas no momento adequado. Então, doutora, muitas pessoas não sabem exatamente o que faz o cirurgião pediátrico, né? Isso. Em quais situações esse especialista ele é indicado, por exemplo? Bem, Hélio, o ideal é que toda criança, ou recém-nascido, né, até a adolescência, necessitando de algum tratamento cirúrgico, o ideal é que ele seja avaliado por um cirurgião pediátrico. O cirurgião pediátrico, ele é um cirurgião geral de criança, mas com um diferencial. A área de atuação, a gente opera recém-nascidos, né, com malformações. O cirurgião pediátrico também tem uma atuação na parte da urologia, na cirurgia do trauma, né, e na parte ginecológica também. E principalmente essas particularidades da criança e também das doenças da criança, até uma hérnia inguinal, por exemplo, na criança, ela não tem a mesma fisiopatologia de uma hérnia no adulto, ou seja, a técnica cirúrgica que se utiliza na criança não é a mesma utilizada no adulto. Uma doença mais simples, por exemplo, a hidrocele, pode acometer a criança, pode acometer o adulto. A técnica cirúrgica é completamente diferente. Se você fizer a mesma técnica que você faz no adulto, você não vai resolver o problema da criança. E a parte urológica também, porque às vezes as pessoas pensam, tem um problema nos rins, tem que procurar um urologista. Não, é o cirurgião pediátrico. E a gente fala que atendemos até a adolescência, até os 18 anos, isso é muito variável, porque, por exemplo, quando você tem uma alteração da genitália, tem uma genitália ambígua, quem atende isso é o cirurgião pediátrico. Então, às vezes, pode ser necessário uma correção cirúrgica numa criança maior, que tenha 18, que tenha 20 anos. O mais indicado também ainda é o cirurgião pediátrico. Perfeito. E doutora, essa diferença entre o cirurgião pediátrico e o cirurgião geral, quando o paciente é uma criança, faz toda a diferença também, né? Faz, Hélio, porque a criança, o seu organismo está em desenvolvimento. Existem algumas particularidades que só o cirurgião pediátrico vai saber lidar. Por quê? Porque nós temos uma formação específica voltada para o público infantil. Então, até a relação de proporção, por exemplo, para quem está acostumado a operar um adulto, até as medidas, entendeu? Você tira uma parte do intestino e no adulto você acha é só um pouquinho. Na criança, esse pouquinho pode ser muito. Às vezes, uma lesão... É tudo muito pequenininho na criança, né, doutora? Muito delicado. Então, assim, a gente realmente precisa ter esse conhecimento. Não à toa que o cirurgião pediátrico passa por uma formação de 5 anos, né? Hoje são 6 anos, né? Porque são 3 de cirurgia geral e 3 de cirurgia pediátrica. Na minha época eram 5 porque a residência em cirurgia geral eram 2 anos. Então, eu falo com propriedade. Eu fiz cirurgia geral e eu sei a diferença que é operar a criança e o adulto. E, às vezes, assim, né, o desconhecimento da população faz com que se pense que um cirurgião pode operar a criança, né, o jovem, o adolescente, o recém-nascido. Mas só que existe essa especialidade que tem o seu diferencial, um atendimento, né, um cuidado
mais, digamos assim, um cuidado mais especializado mesmo com as crianças. Doutora, existem problemas que já podem ser identificados ainda na gestação e que precisam da atuação do cirurgião pediátrico? Sim, o cirurgião pediátrico, na verdade, a gente pode começar esse cuidado, né, mesmo durante o pré-natal. Por exemplo, no ultrassom morfológico, é detectado alguma alteração nos rins, alguma alteração tipo hérnia diafragmática, a família, antes do parto, já pode procurar um cirurgião pediátrico para conversar, porque muitas vezes é necessário fazer uma intervenção logo após o nascimento ou acompanhar e ver a necessidade ou não de se intervir. E tem também a cirurgia fetal. Alguns lugares no Brasil já realizam a cirurgia. A senhora já realizou alguma cirurgia fetal, doutora? Não, eu nunca realizei. Ela é bem específica, né, para alguns casos, como... E aqui no nosso estado a gente não realiza esse tipo de procedimento ainda, não, né? Não, porque você precisa ter uma equipe bem preparada, tem que ter UTI, a gente não faz aqui. E é para alguns casos específicos. Mas esse acompanhamento, quando se detecta alguma malformação na criança antes do nascimento, o cirurgião pediátrico já pode ser procurado. Quais são os casos mais comuns que chegam no seu consultório ou até mesmo lá no hospital envolvendo esse tipo de especialista, a sua especialidade, doutora? O mais comum de todos, acredito que seja a hérnia, a né? gente tem assim, nós temos os mais frequentes, certo, que são as patologias da região inguinal e umbilical. São as hérnias, hidrocele, fimose, testículo não descido. Tem as patologias da região umbilical, que pode ser o granuloma, mas tem outras que podem ser confundidas, que o granuloma é uma coisa simples, mas você pode ter persistência do úraco, que é uma comunicação que pode não fechar e fica aberta uma comunicação da bexiga com a região do umbigo ou do intestino com a região umbilical. Por quê? Isso a gente precisa saber muito de embriologia para entender essas malformações. Depois disso, nós temos muito também hipospádias, nós temos aqui ânus imperfurado, genitália ambígua, né, alterações da parte genital também, como estenose de vagina, ímen imperfurado. Assim, é uma gama muito grande. E tem as malformações de onfalocele, né, que é quando nasce as alças intestinais recobertas só por uma membrana. Temos gastrosquise, que quando a criança nasce com o intestino para fora. Atresia de esôfago. As malformações pulmonares também, né, às vezes tem cisto broncogênico. Então é tudo muito comum, né, doutora? É porque são várias doenças, né, assim, algumas são raras. Mas... E a gente sabe que existem poucos cirurgiões pediátricos aqui na cidade. Se eu não me engano, acredito que deve ter uns 4 ou 5 apenas, né? Ou menos até. Não, nós somos só 3 cirurgiões em Boa Vista. Então, imagina quantas crianças a senhora não opera, doutora, no mês? Sim, são muitas. A nossa fila de cirurgia no sistema público é enorme, né? É muito grande. Porque é interessante que as pessoas elas desconhecem essa especialidade. Elas acham que qualquer cirurgião é cirurgião para operar uma criança, e não é assim. Né? Tem o cirurgião pediátrico que é cirurgião para criancinha mesmo, para operar criança. Não é qualquer cirurgião que opera uma criança. Não, né? não. Tem algumas patologias que o cirurgião geral ele opera, mas o diferencial não é como a gente faz exatamente, né, Hélio? Porque é diferente. Tem um acolhimento especial, né, doutora? Tem, e a própria técnica, as coisas que a gente usa, o jeito de tratar, não é à toa que a gente fica 5 anos se preparando, é outro curso de medicina. Doutora, a gente sabe que muitos pais têm medo de cirurgia, né? Em crianças, principalmente. Já pensou? Você falou, olha, seu filho vai precisar de uma cirurgia. É assustador, às vezes. O seu bebezinho de 8 meses, seu bebezinho de 1 ano, sua criança de 5 anos. Só falar em cirurgia, a gente já dá um pulo para trás e o mundo já acaba ali, né? Quando ela realmente é necessária,
E por quê? Ou alguns casos podem esperar. Como é essa relação dessa percepção pela parte dos pais de poder, de ter que entender que será necessária fazer uma cirurgia, doutora? Hélio, é importante um bom relacionamento, fazer esse esclarecimento para a família, porque alguns casos, quando, por exemplo, uma hérnia umbilical, que ela não corre risco assim de complicar, ela pode esperar, não precisa ser uma cirurgia de urgência. Diferente, por exemplo, de uma hérnia inguinal, que corre o risco de encarcerar, estrangular, para alguma alça intestinal entrar em sofrimento. Então, tudo isso precisa ser esclarecido para a família. No geral, a família entende bem quando a gente explica os riscos. Quando precisa operar e é mais rápido, isso precisa ficar bem claro, uma comunicação bem clara com os pais e também com a criança. A criança entende. A gente pensa que não, mas a criança entende tudo, entende. Né? E eu já tenho a oportunidade de acompanhar a doutora há muitos anos, né? Doutora já desde o início do Doutor Me Consulta. E agora, quando a gente faz as gravações em centro cirúrgico, né, doutora? A gente vê as criancinhas chegando bem, parece assim, uma mocinha, um mocinho, elas não choram, né? Elas vão assim, tranquilamente, se deitam na maca, podem estar morrendo de medo. Mas eu acho que é mais medo dos pais do que as crianças. A senhora não acha, doutora? A gente explica. Tem criança, assim como os adultos, tem criança que é mais ansiosa, outras menos. Mas, assim, é muito importante conversar, esclarecer a criança também. Não passar medo, né? Explicar o que vai acontecer, que a criança vai acordar, não vai estar sentindo dor. Isso é muito importante. E, no geral, a recuperação das crianças é muito boa. Eu gosto muito de trabalhar com criança. É rápido, né, doutora? Elas se recuperam muito bem. Às vezes a gente opera uma criança de hérnia ou de fimose e os pais chegam e falam, doutora, não consigo fazer essa criança ficar Nem parece quieta. Que a criança se operou, já está recuperada, já está pulando e correndo, né, doutora? No geral, elas se recuperam muito bem. E a gente hoje também tem muita segurança, né, para trabalhar em relação à anestesia, que é uma preocupação dos pais, mas a gente trabalha com segurança. Sim. Olha, doutora, adorei o nosso bate-papo. Eu já quero que a senhora convide os pais, né, que porventura estão acompanhando a nossa entrevista e os filhos necessitem de cirurgia, que busquem esclarecimento com você. Afinal de contas, você tem um Instagram preparado para receber esses pais com todo acolhimento, vídeos explicativos, educativos também, né? A gente já faz esse trabalho há um bom tempo e o nosso objetivo é sempre levar informação até eles, né? Até os pais e até as crianças. Então já faço o convite. Sim, eu convido a todos os pais que estiverem me ouvindo, né? Que possam acessar o meu Instagram, que é doutora_Denise. Doutora, DRA de doutora, né? DRA.Denise, _cirurgia pediátrica. Isso. Aí ali podem me mandar mensagem. E assim, esse Instagram eu uso para passar informações, né? Para levar informações para o público. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que é muito interessante. É saudável, né? As pessoas terem esse conhecimento. E qualquer dúvida eu fico à disposição também. Respondo pelo Instagram e também atendo na Clínica da Criança Menino Jesus. Isso mesmo. Aproveita, já anotem o número, tá? 991 15 0010. 991 15 0010, Clínica da Criança Menino Jesus. Só falar que quer atendimento com a doutora Denise Matias. E a rede social da doutora é bem infantil mesmo, olha, bem de fácil acesso, né? Conteúdos também que são de fácil entendimento, uma linguagem bem didática mesmo, vídeos bem autoexplicativos. Então, a gente já aconselha que você vá lá e siga a doutora. Doutora, muito obrigado por ter vindo e eu te espero semana que vem. Tá bom? Tá certo, Elia. Até mais.